bastante conhecido e que traz muitos ensinos. Nós vamos aprender hoje uma passagem em que o Senhor Jesus nos ensina algo muito grande. Como dito, não repare a minha voz, que eu estou ainda rouco. O texto é Mateus 15, versículos 21 ao 28. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que a vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Esse é o texto em que fundamentaremos o sermão de hoje. Para entendermos a profundidade da revelação, precisamos do contexto histórico. Porque a revelação ela foi dada em uma época e usa-se muito não só a língua, a cultura, mas todo um contexto histórico. Então, para entender hoje, eu preciso entender como foi escrito e em que circunstância foi escrito, e também a língua da revelação. Porque Deus revela dentro do tempo e usando a língua e o contexto sociopolítico, religioso. Então, eu preciso entender o contexto histórico antes, propriamente, de entender o texto em si. Nós estamos aqui com o mapa de Israel. Aqui está a Galileia e aqui a Judéia. A Samaria, para chegar lá tem que passar por Samaria. Jesus raríssimas vezes saiu dos termos de Israel, porque as profecias indicam que ele deveria vir primeiro para Israel, e só após a cruz as benesses alcançaria as nações. E as nações em Israel era conhecido como gentios. Então, os gentios eram tidos pelos judeus como pessoas imundas. Então, Jesus rara vez saiu dos termos de Israel, porque ele seguia uma agenda dentro da profecia. Só depois da cruz que as benesses iriam para as nações. Mas ele, às vezes, saiu umas 4, 5 vezes para levar o evangelho de uma maneira muito rápida e voltou. O versículo inicia dizendo: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Aqui está Sidom, Sarepta e Tiro. A Bíblia não narra onde ocorreu o evento, mas narra que foi entre Sidom e Tiro, às margens do mar Mediterrâneo. Em algum lugar dessas 3 cidades, ou um vilarejo, vai acontecer o que nós vamos ver no sermão de hoje. É importante falar sobre a xenofobia dos judeus. Os israelitas faziam acepção de pessoas, eles tinham nojo de um gentio. Gentio aquele que não era judeu. Para que vocês tenham uma ideia, eles entendiam que até a sombra de um gentio passando sobre o pão tornava-se imundo. Para que tenham uma ideia. E eles iam no mercado, e na época o Império Romano dominava Israel. Eles voltavam do mercado, tomavam banho 7 vezes, mergulhavam 7 vezes,
lavavam as mãos também 7 vezes, chamava Netilat Yadayim, que é levantar as mãos, para que vocês tenham uma ideia da xenofobia que estava dentro de Israel. Tinha uma oração que dizia: graças te dou, ó Pai, porque eu não nasci mulher e nem gentil. E tinha o adágio, não dê aos cães os pães dos filhos. Tinha esse ditado: não dê aos cães os pães dos filhos. Isso era um adágio. Os cães eram os gentios. E o que era cão na linguagem deles? Cão era uma espécie mais nojenta para um ser humano. Era o termo mais pejorativo que se usava para referir a uma pessoa mais imunda, moralmente falando, que dê mais ojeriza, era chamado de, isso é um cão. Quando Mefibosete fala para a corte de Davi, quem sou eu, um cão morto? Ele está dizendo que ele era menos do que um cão, mais miserável do que miserável, para que vocês tenham uma ideia do que é a palavra cão nessa cultura. Há mais de 100 versículos em Israel usando a palavra cão, e todas no termo pejorativo. Tinha o Netilat Yadayim, conforme nós falamos, e tinha o preconceito dos judeus, inclusive dos discípulos. 5 anos depois da ressurreição de Jesus, nós lemos em Atos 10, 28, quando Pedro tem aquela visão dos animais imundos, simbolizando os gentios, que eles consideravam os gentios imundos. Pedro vai chegar para Cornélio, que era um gentio, vai dizer: você bem sabe que eu sou judeu, e é ilícito um judeu chegar-se a um estrangeiro. Então observe que mesmo 5 anos depois da ressurreição, ainda havia a xenofobia entre os discípulos. Tudo isso é importante para nós entrarmos no texto. Jesus esteve uma vez em Gadara, uma cidade estrangeira, aqui Gadara, fora de Israel, onde ele expulsa ali uma pessoa que tinha uma legião de demônios. Aí os demônios imundos pedem para entrar em 2.000 porcos, e os 2.000 porcos se precipitam. Jesus foi também uma vez na cidade de Sicar, porque lá tinha uma gentia de samaritana que procurava o Pai, adorar o Pai em espírito e em verdade. E Jesus agora vai em Tiro e Sidom também fazer alguma coisa. Jesus saía dos termos de Israel se houvesse algo extraordinário, porque a missão dele era dentro de Israel. Então tinha algo extraordinário nesse local. Aqui então nós entramos no cenário do texto. Jesus saiu, foi para a região de Tiro e Sidom, porque havia um motivo extraordinário, era a exceção da sua missão como Messias. Diante disto, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, porque ela era gentil, a parte norte aqui, cananeia, depois eu mostro, não está nesse slide. A Cananeia é a parte norte da Galileia. Depois da Galileia vem a Fenícia, onde está a cidade de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saída daquelas cercanias, clamou, dizendo, clamar é falar alto, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Imagina agora essa cena, uma mulher correndo atrás de Jesus, Jesus já estava distante, ela correndo, gritando: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Começa a imaginar essa cena, uma mulher desesperada, querendo alcançar Jesus para que ele curasse, expulsasse os espíritos que estavam importunando a sua filhinha querida. Ela gritando. Imagine, Jesus não veio primeiramente para os gentios, e era o tempo dos judeus, e os judeus eram xenofóbicos, e os discípulos também. E o texto diz, Jesus ouvindo ela gritar, pedindo misericórdia, e Jesus
continuava andando. Começa agora a imaginar alguém clamando por misericórdia. Senhor Jesus, tem misericórdia da minha filha que está terrivelmente endemoniada. Jesus ouvindo e nem aí, continuava a andar. Começa a entrar nessa cena. Começa a imaginar Jesus desdenhando esse pedido. E outra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, disseram: mestre, o senhor não está ouvindo? Tem alguém pedindo por misericórdia. O que eles disseram? E os seus discípulos chegando perto de Jesus falaram: rogando. O que é rogando? Exclamando: despede-a. Ela vem gritando atrás de nós. Imagine os 12 discípulos, ao invés de dizer: Jesus, o senhor não está ouvindo? Ela está pedindo por misericórdia. Não, ainda disseram: despede, manda ela embora. Gente, comece a imaginar essa cena. 12 cristãos, ouvindo uma mulher clamando por misericórdia. Chega para Jesus e fala: roga, despede ela logo, manda ela embora, manda ela voltar. Por quê? Ela era uma gentia, uma pessoa imunda. Ela não merece participar da graça. Ela não merece participar das benesses advindas do poder salvífico e curador de Jesus. Nós aprendemos muita coisa aqui. Será que nós queremos despedir alguém da igreja? Porque ela não merece estar aqui? Será que nós queremos despedir alguém do céu? Porque não merece estar no céu? E ele agora vai jogar mais lenha na xenofobia. E ele responde para os discípulos: fica tranquilo, eu não vou ouvi-la. Em outras palavras, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí os discípulos: opa, vai despedi-la. Então Jesus disse: olha, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel. E ela continuou o quê? Gritando. E Jesus continuou caminhando. Então, Jesus caminhando, ela correndo, ela ia chegar até Jesus. Jesus não saiu correndo dela, Jesus continuou caminhando e ela veio correndo. Então, ela iria alcançar Jesus de alguma maneira, porque vinha correndo. Ela corre e para de frente de Jesus. Porque não tem como dobrar-se. A palavra adorou aqui é ajoelhar. Ela se ajoelha e coloca a cabeça no chão. Não tem como fazer pelas costas. Então ela passou na frente de Jesus. Aí Jesus para. Não tinha como atropelá-la. Ela para e diz: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. O tema do sermão, qual é mesmo? Kion, Kinarion. Aqui entra a razão do título do sermão. A grande diferença, Kinon, Kinarion. Esse texto foi escrito em grego. A revelação foi dada em grego. E grego é um dos idiomas mais ricos que tem no mundo. Para cada palavra específica tem uma palavra específica, para cada situação específica. No português, uma palavra ela abrange N coisas. No grego, cada palavra abrange uma coisa específica. Por exemplo, manga. Manga de camisa, manga de chupar. No grego é diferente. Pena, pena de galinha, pena de dó, pena de sentença. No grego não, para cada situação é uma palavra específica. Então nós temos aqui agora a cena da mulher se prostrando diante de Jesus e pedindo socorro. No versículo 25 diz: então
chegou ela, ajoelhou, dizendo: Senhor, socorre-me. Aqui nós temos um cão comendo carniça no lixo, um cão de rua. Porco e cão era a coisa mais imunda naquela cultura. O cão era para se referir à imundícia de uma pessoa, principalmente no caráter. A pessoa imunda, uma escória. Veja o que diz lá em Apocalipse, usando essa mesma linguagem. Deus revelando com a cultura de época. Ficarão de fora os cães do céu. Os que praticam feitiçaria, os adúlteros, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Então observem que a própria revelação, 100 anos depois, Apocalipse foi escrito 100 anos depois de Jesus, 95 anos depois, diz: ficarão de fora os cães. Não está falando de cães cachorro, mas cães numa linguagem conotativa, dizendo de pessoas de baixa estirpe moral, que não merece o céu. E qual é a palavra? Kion. 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 De onde vem cão na nossa língua? Kion, cão. A palavra cão deriva do grego kion. Aí veio cão para o português. Então, kion é o cão. Naquela época, quando falava kion, estava falando de que tipo de cão? Do animal que simbolizava a pior espécie de um ser humano. E tinha uma outra palavra que se refere-se também ao cão. Esse cão de rua, que era tido o símbolo de uma coisa imunda, tinha também uma outra palavra, Kinarion, que era o cão doméstico, o cãozinho, é o diminutivo de cão. Kion, Kinarion é diminutivo, então tinha o cão de rua e o cãozinho, Kinarion, o doméstico. É os pets de hoje, que fica dentro de casa, que é alimentado pelos seus donos. Então existe Kion e Kinarion. E o ditado é: não deis aos Kion, não dei aos cães os pães dos filhos. Esse era o ditado. Então ela chegou ao pé de Jesus, dizendo: socorre. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos quinário. Jesus mudou o ditado. Jesus tirou a palavra kion e colocou quinário. Estão entendendo, meus irmãos? Ele veio para restaurar. Ele não usou o ditado conforme era usado, de forma pejorativa. Então é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos kion, mas ao kinarion, ao cachorrinho doméstico, o pet. Cachorrinhos. Os discípulos conheciam bem o ditado. E a mulher também sabia. Olha a expressão dos discípulos ao ouvir o ditado dito de maneira diferente. Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cães, aos kion. Jesus diz diferente. Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Imagine você da época. Você entende a grande diferença. Agora também nós estamos entendendo a grande diferença. Ele
a chamou de Quinarion. Eles ficaram então agora assustados. Só um minutinho aqui. Eles ficaram agora assustados com a expressão de Jesus. Eles entenderam que Jesus estava chamando aquela mulher, um quion, de Quinarion. Estava chamando uma pessoa excluída, de pessoas que ficam dentro da casa. Isso é um choque cultural para os discípulos. A gente lendo o texto sem conhecer esses bastidores da exegese, a gente não vê essa grande diferença. Os discípulos ficaram impactados com essa expressão, com a mudança desse adágio. Ele não me considerou quion. Os discípulos, não chamam ela de cão. E do lado dela, ele não me considerou um cão. Observe que Jesus está aqui agora provocando como mestre duas didáticas, dois ensinamentos. Jesus está ensinando algo para os discípulos e também fomentando naquela mulher a fé. Nós vamos entender isso aqui agora de maneira interessante. Jesus, ele olha para os seus discípulos e fala: eu tenho que quebrar essa xenofobia. Eu tenho que ensiná-los que, muito embora não é o tempo dela, mas eu vim também para ela. Então ele diz que ela não é um cão, ela é uma cachorrinha. Os discípulos não gostaram disso nem um pouco. E ela começou então agora a entender: se ele não me chamou de cão, se ele houvesse chamado ela de cão, o que iria acontecer com essa mulher? Ela ia fazer o quê? Ia dar meia volta e ia embora. Mas quando Jesus não a chama de quion, mas de Quinarion, Jesus levou ela o quê? A aguçar a sua fé, a colocar uma semente de esperança. Ela então começou a pensar de forma cognitiva e não mais cultural. Ela começou a pensar assim: ele não está me rejeitando. Ele não me chamou de cão, ele me chamou de cachorrinho. Então Jesus está fazendo o quê? Querendo que nascesse dentro dela a fé, meus irmãos. Jesus estava irrigando aquela sementinha de mostarda que estava ali naquele coração, naquela mãe sofrida. Então ela começou então a germinar a semente da fé. Ela começou a entender: ele não está me excluindo, ele não me chamou de cão, ele me chamou de cachorrinho. Aí a fé brotou: cachorrinho, cachorrinho. Ele a chamou de Quinarion. Ele não me considerou um cão. E ela disse: deu um defeitinho aqui. Vamos caminhar sem isso. E ela disse: Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é tua fé, seja feito isso para contigo como tu queres. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Vamos entender esta parte. Aquela mulher então, ela entende que Jesus não estava rejeitando-a. E ela disse: sim, Senhor. Ela não se importou de ser chamada de cachorrinha. Ela se humilhou. E Deus ama pessoas humildes de coração. Ela se humilhou. Sim, Senhor.
O senhor está certo. Realmente, os quinarion, os cachorrinhos, eu sou realmente uma cachorrinha, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Olha, meus irmãos, a humildade e a fé bem trabalhada no coração de uma pessoa excluída. Mas os cãezinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais um Deus bondoso que se fez carne diante de um cachorrinho humilde. Então Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. Naquele mesmo instante, sua filha estamos sem áudio. É uma pena, estamos sem áudio. Falhou. Pena. Disse Jesus: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. Diz o Senhor, o teu Redentor é santo de Israel. Não temas, porque eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha mão, da minha justiça. O que nós vamos agora entender, irmãos, já partindo para a finalização do sermão. Faltou algumas coisas aqui, deu alguns defeitos nos slides, mas... Então, o que nós vamos entender aqui agora, meus irmãos? Aquela mulher, ela alcançou a graça pela sua humildade, mesmo ela sendo chamada de cachorrinha. Ela entendeu que Jesus não estava a rejeitando. Talvez você seja ela no sentimento. Talvez não seja nem as pessoas que consideram você um cão, uma pessoa imunda, pecadora. Talvez seja você mesmo que tem uma xenofobia, uma autoxenofobia. Talvez você mesmo tenha nojo de si. Talvez você mesmo se vê indigna ou indigno, imundo, como um cão. Se fosse esse o seu caso, o Jesus que estava nas cercanias de Tiro e Sidom é o mesmo hoje e eternamente. Se esse é seu caso, se você se sente uma pessoa imunda, ou se a sociedade, ou se alguém te considera como um cão, não importa o que as pessoas pensem, nem mesmo que você pense, importa o que Jesus quer fazer em sua vida. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele jamais iria rejeitar aquela mulher com aquela presteza e humildade. Ele não iria lançá-la fora. Ele abre exceção dentro da regra. A regra era: eu não posso ouvi-la, mas a misericórdia é acima de qualquer regra, meus irmãos. Você entende isso? A misericórdia está acima de qualquer regra. A Bíblia diz que um ladrão não herda o reino dos céus, e nós vemos essa regra quebrada numa cruz. Quem sou eu para chamar alguém de cão? Quem sou eu para considerar alguém um cão? Se Jesus alimenta não mais os cachorrinhos, porque depois da cruz
Gentios não são mais cachorrinhos, porque a Bíblia diz: Ele veio para os seus, e os seus não quiseram, mas todos quanto quiseram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós não mais comemos as migalhas que caem da mesa, nós agora sentamos à mesa como os filhos de Deus, porque Jesus pagou o preço de nos adotarmos como filhos de Deus. Não saia daqui se considerando um cão, saia daqui considerando filho de Deus. Eterno Deus, bondoso Pai, finalizamos o sermão entendendo que a Tua graça nos alcança, Senhor, e nos transforma. E nós entendemos, Senhor, que todas as pessoas merecem ir para o céu. Todos, Senhor, merecem serem salvos e morar contigo na eternidade. Ensina-nos, Deus, a não termos preconceitos. Ensina-nos, Senhor, a olhar para quem quer que seja, de qualquer etnia ou religião, que abraça o Senhor como Cordeiro de Deus, como indignos, porque todos quanto o aceitam como Senhor e Salvador, tornam-se automaticamente teu irmão e filho de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus Pai e as consolações do Eterno e Santo Espírito sejam com os filhos de Deus, que hão de sentar à mesa lá no céu com o Pai de todos. Amém.